Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o teorema do impulso, que junto com o teorema da energia cinética, que a gente já estudou, eu vou até relembrar aqui, são os dois principais teoremas, são as duas principais leis da mecânica. Bom, a gente está estudando mecânica, que é a parte da física que trabalha com os movimentos. Já estudamos desde velocidade média, movimento uniforme, uniformemente variado, os movimentos verticais. Depois, dinâmica, a força, que é a principal causa de um movimento. Trabalho realizado por uma força, potência desenvolvida por uma força. Aí estudamos na última aula impulso e quantidade de movimento. Se eu tiver um objeto de massa m qualquer, se não tiver força atuando, ele está parado, em repouso. E a tendência dele, por inércia, é ficar parado, em repouso. Se eu aplicar uma força aqui sobre ele, horizontal para a direita, essa força vai movê-lo. E ele entra em movimento para a direita. Com o passar do tempo, aqui a gente vai ter uma aceleração e ele vai sofrer um deslocamento, ΔS. Se tem força atuando, se tem aceleração, essa velocidade ela varia. Aquela tem um valor inicial V0, aquela vai ter um valor final V, e o tempo passa para isso. Aqui tem um tempo passando. A gente aprendeu na física que sempre que existir uma força causando um deslocamento, essa força está realizando um trabalho. Sendo que a definição de trabalho na física é força vezes deslocamento. Depois a gente trabalhou com energia cinética, gravitacional, elástica, que são as formas de energias mecânicas. E vimos que um sistema está atrelado a um trabalho que ele pode realizar. Se tem energia, um trabalho pode ser realizado. Se um trabalho foi realizado, é porque tem energia. E a gente fez uma relação entre trabalho e energia no teorema da energia cinética, onde o trabalho era igual à variação da energia cinética do sistema. O que vem a ser isso? Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Com essas equações aqui, ó, energia cinética final, massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Energia cinética inicial, massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. A gente até já fez a avaliação com essa equação, tá? Bem tranquilo. Teorema da energia cinética. Qual a equação? Essa aqui é a mais usada, porque geralmente a gente tem a massa e a velocidade do movimento. Porém, a definição é esta aqui. O trabalho realizado por uma força é igual à variação da energia cinética do sistema onde essa força atua. Se a gente considerar sempre os mesmos referenciais, mesmo deslocamento, mesmo tempo, mesma variação de velocidade, ok? Bom, o que eu vou fazer agora é trabalhar aqui o teorema do impulso. Porque a gente viu que se uma força atuar durante um certo tempo, ela está causando sobre o corpo força pelo tempo. Depois a gente viu também que a grandeza física que relaciona a massa com a velocidade, após o corpo ter recebido o impulso, é chamada de quantidade de movimento, que é produto da massa pela velocidade. Ou seja, o impulso causa uma quantidade de movimento. A quantidade de movimento é diretamente proporcional à velocidade.
Se a velocidade variar, ela também varia, para mais ou para menos. Se a velocidade ficar constante, ela também fica constante, não muda. Então, impulso e quantidade de movimento estão relacionados entre si. E o teorema do impulso relaciona essas duas grandezas. Então, vou começar aqui, ó. A força que causa, varia o movimento, a gente aprendeu lá na segunda lei de Newton. É produto da massa pela aceleração. Bom, quando a gente trabalhou aceleração escalar média, a gente viu que a aceleração vai ser variação da velocidade dividido pelo tempo, variação de tempo. Aí na época lá a gente até usou isso aqui, ó. Chamava só de A, variação da velocidade final menos A inicial. E o tempo aqui, como a gente consegue, variou de um valor para outro num tempo de 2 segundos, de 10 segundos e assim por diante, tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que eu posso escrever essa equação assim, ó. Massa. Eu tenho a aceleração, eu posso colocar velocidade final menos a inicial sobre o tempo. Isso aqui a gente viu que é verdadeiro, que sai lá daquela equação que a gente aprendeu bem no comecinho. Bom, aí vem para cá. Esse tempo que é denominador, eu posso jogar para cá e ele vem multiplicando. Se eu fizer uma regrinha de 3 aqui. Aí essa equação vai ficar assim. Olha. Tempo vem para cá, fica força vezes tempo. Isso é igual a... O que sobrou aqui? Massa que multiplica velocidade final menos velocidade inicial. Então, aqui fica força vezes tempo. E aqui eu vou fazer a distributiva. Essa massa multiplica a velocidade final e a inicial. Então, aqui vai ficar massa vezes velocidade final. Depois, massa vezes velocidade inicial. Força vezes tempo é o mesmo que o impulso causado sobre o sistema. Massa vezes velocidade final é a quantidade final de movimento. Massa vezes velocidade inicial é a quantidade inicial de movimento. E na física a gente aprendeu o quê? Uma grandeza final menos ela mesma inicial é igual à variação dessa grandeza. Desde deslocamento. Deslocamento ΔS é S menos S0. Variação de tempo é tempo final menos tempo inicial. Variação de velocidade é a final menos a inicial. Quantidade final de movimento menos quantidade inicial de movimento é o mesmo que variação da quantidade de movimento. Esta aqui é a definição do teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso? O impulso causado por uma força sobre um sistema é igual à variação da quantidade de movimento do sistema onde essa força atua, se considerarmos os mesmos referenciais. Mesmo deslocamento, mesmas posições iniciais, finais, mesmo tempo, mesmo tudo, tá? Essa, então, é a leitura, é a definição. O impulso causado por uma força é igual à variação da quantidade de movimento onde essa força atua,
se considerados os mesmos referenciais. Professor, qual a equação que a gente vai usar? Geralmente, a equação usada é essa aqui. Geralmente, ele pede a força, ou pede o tempo, ou pede uma das velocidades, ou a massa. E, às vezes, prestem bem atenção, hein? Às vezes, ele pede um impulso. Daí, aqui mesmo, a gente já pode colocar o impulso. Aquela equação que estava ali é verdadeira. Porém, essa aqui é bastante usada. Essa definição, essa é a mais usada. As outras é para a gente passar de uma coisa para outra. Então, vendo que eu comecei lá na equação da força da segunda lei de Newton, fui substituindo até chegar aqui no teorema do impulso. Por isso que o teorema do impulso e o teorema da energia cinética são os dois principais teoremas da mecânica, ok? Bom, a parte teórica é isso aí. Tem uns exercícios para a gente fazer ainda, envolvendo impulso, quantidade de movimento, que eu mandei para vocês. Numa próxima aula eu faço a correção, porque na aula anterior eu tinha feito só um exemplo, né? Então precisa exercitar isso aí. Vou fazer um exercício agora envolvendo o teorema do impulso. Um exercício de exemplo que eu mandei para vocês. Bem tranquilo. A parte mais chatinha foi lá quando a gente começou a trabalhar com movimento uniformemente variado, né? Aquela equaçãozinha do segundo grau. Energia, cinética, gravitacional, elástica é fácil, trabalho de uma força é fácil, potência também, bem tranquilo. Essa aqui também é. O exemplo que tem aí para vocês. Um carro de massa 1.200 kg desloca-se com velocidade igual a 36 km por hora. Quando o motorista acelera o veículo e ele passa a se movimentar com velocidade de 54 km por hora. Se o tempo gasto para a mudança de velocidade foi de 2 segundos, determine a força resultante que agiu sobre o veículo. Então, o que a gente tem nesse exercício de exemplo? A gente tem a massa do veículo, que é 1.200 kg. A gente tem a velocidade inicial que ele tinha, que ele trafegava, que era de 36 km por hora. A gente tem a velocidade final que ele passa a ter depois de ser acelerado, 54 km por hora. E tem o tempo gasto nessa variação de velocidade, que foi 2 segundos. Aí pede para calcular o valor da força feita pelo motor para causar essa variação de velocidade. Eu posso usar o teorema do impulso para calcular essa força. E vou usar aquela equação que eu apaguei agora há pouco ali. Produto da força pelo tempo vai ser igual à variação da quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Porém, aqui quilograma é correto, está no Sistema Internacional de Unidades, tempo segundo está correto, mas a velocidade não. A velocidade não pode ser quilômetro por hora nas equações, tem que ser metro por segundo. Isso aqui a gente nunca esquece. Quando converte quilômetro por hora em metro por segundo? Divide por 3,6. 36 dividido por 3,6 dá 10 metros por segundo. 54 dividido por 3,6 dá 15 metros por segundo. Agora sim, está tudo no Sistema Internacional de Unidades. A força é o que a gente quer, o tempo são 2 segundos, a massa do automóvel, 1.200 kg, a velocidade final atingiu 15. A massa é a mesma, 1.200 kg, a velocidade inicial é 10. Então, aqui F vezes 2 fica 2Fs. 15 vezes 1.200. Aqui é
12 vezes 15, 5 vezes 2, 10. Vai 1, 6, 2 e 1. Aqui dá 0, dá 8. Dá 18.000. Menos 1.200 vezes 10 dá 12.000. Então, a força F vai ser essa diferença, 18.000 menos 12.000, dá 6.000. E o 2 que está aqui, eu não esqueci. Ele está multiplicando a força, ele vai passar para cá, dividindo. Então, a força desenvolvida pelo motor do automóvel nessa variação de velocidade foi de 3.000. Força é medida em Newton. A força aqui é alta porque a massa é alta, é um veículo, né? É um automóvel. Então é isso. Geralmente é assim que a gente trabalha com o teorema do impulso, ok? Tem uns exercícios para vocês fazerem aí. Tentem. Na próxima aula eu vou fazer a correção aqui com vocês, ok? Aí tirem as dúvidas e a gente segue. Espero ter ajudado vocês um pouquinho, espero ter clareado um pouco aí a parte teórica de vocês e contribuído um pouquinho para seus aprendizados. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.